O programa Opinião está de volta e hoje eu tenho o prazer de ter como convidados um representante da nossa cultura do cordel, o Nelson Lima, e também do meu colega de trabalho, o jornalista Anderson Correia. No último sábado, representantes políticos do nosso estado estiveram na cidade de Agrestina, onde, juntamente com o prefeito Tiago Nunes, participaram da cerimônia de assinatura de ordens de serviço para a construção de obras no município. A repórter Marília Vasconcelos esteve no evento e, na ocasião, falou com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, e com o vice-governador Raul Henri sobre o atual quadro político do nosso país, como também a respeito do Pacto pela Vida e seus números alarmantes. Confira na reportagem. Bom dia, Rosimael. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Nós estivemos na cidade de Agrestina, onde algumas ordens de serviços foram assinadas provenientes de recursos estaduais e federais. Políticos estiveram no evento e nós, da TV Nova Nordeste, conversamos com eles a respeito do cenário nacional de nossa política. Confira aí conosco. Como seu ministério tem contribuído para esse momento nacional, de momentos de crise que estamos passando? Olha, dentro desse quadro, que é difícil, nós temos conseguido construir alguns canais externos via exportação. A exportação é um negócio importante nessa hora, que ela gera empregos no Brasil. Vender os produtos brasileiros para fora, conquistar mercados, é a melhor forma nesse momento de gerar emprego. Nessa conjuntura que ainda é muito difícil, sobretudo no mercado interno. É isso que o nosso ministério tem feito. Esse momento é um momento de reflexão ou de esperança? Eu acho que deve ser sempre um momento de esperança, aproveitar a crise, extrair dela as lições, para que a gente possa avançar em direção ao futuro, fazendo correções, reformas, porque o Brasil precisa levar adiante uma ampla agenda de reformas. Como conseguir tantos projetos para o seu município em meio a essa crise que tem assolado nosso país? Graças a Deus, uma parceria junto ao governo federal, ao governo do estado. Eu tive a alegria e a satisfação de poder contar com alguns parlamentares, deputados estaduais, deputados federais, senador, ministro. Então, graças a Deus, tudo que a gente plantou, hoje a gente está colhendo. Hoje estamos dando a ordem de serviço de 8 contratos, com dinheiro em conta e assinatura de mais 2 convênios. Então, hoje, o povo de Agrestina está de parabéns. Todos nós, agrestinenses, estamos de parabéns diante desse cenário com tanta dificuldade de crise, a gente apresentar a toda a população. Então, era o que eu poderia retribuir a toda a população que acreditou no nosso trabalho, no nosso governo, um governo comprometido. Então, é um dia de muita alegria, um dia para ficar na história de toda nossa cidade. O que levou o Pacto pela Vida a desandar, visto que o elevado número de violência tem crescido no estado, principalmente nas cidades do interior? A violência tem crescido no Brasil inteiro. Nós estamos vivendo a maior crise econômica da história do país. Desde 1900, quando os dados da economia são contabilizados, que o país não tem uma queda tão brusca da economia como teve agora. Para você ter uma ideia, o ano passado, 1,5 milhão de brasileiros perderam trabalho com carteira assinada e mais 600 mil saíram da economia informal. Mais de 2 milhões de brasileiros. E é evidente que isso tem uma repercussão na violência no país inteiro. Agora, realmente, nós temos que travar essa luta diariamente para tentar reverter essa situação, que não é desejável para ninguém. Quais são os planos que o governo tem preparado para que isso seja revertido? O governo está monitorando diariamente esse assunto, conversando com o secretário, com as equipes, já mexeu nas equipes da Secretaria de Defesa Social. E essa, como eu digo, isso é uma luta diária, esse é um enfrentamento diário que o governo não pode se descuidar, porque nós reconhecemos, e os números provam, que a situação se agravou em Pernambuco. É momento de desespero, de esperança ou reflexão? Não, é um momento para que o Brasil enfrente os desafios, um momento de coragem de enfrentar a crise política nacional. Eu estou entre os que defendem o impeachment da presidente, porque entendo que ela tem responsabilidade sim com o fato de que ela quebrou o Brasil para ganhar uma eleição. Ela sabia sim que estava fazendo, que estava desorganizando as finanças públicas, que estava burlando a lei de responsabilidade fiscal para, num grande estelionato eleitoral, vencer a eleição, quebrando o país, levando o país à maior crise da sua história. Então, para mim, o primeiro passo é vencer a barreira do impeachment, tirar a presidente pelo impeachment e recuperar o país com um novo momento de confiança da sociedade, de confiança na economia, para que o país possa sair disso. Como vimos aí na entrevista com o vice-governador Raul Henri, a violência tem se desenvolvido enquanto a economia brasileira tem passado pela maior crise da história.
E é importante ressaltar o fator desemprego, que, segundo dados de pesquisa realizada por um economista da Agência Estado, por hora, 282 pessoas ficam desempregadas no nosso país. É isso mesmo, 282 pessoas por hora, não é por dia não. 141 pessoas estão desempregadas enquanto você está vendo o programa Opinião. A piora se somou aos desligamentos na construção civil e na indústria. Em 2015, o comércio fechou 208 mil postos de trabalho, depois de mais de 10 anos de criação de vagas, o que ajuda a explicar a forte piora nos setores de comércio e serviços. É a queda da renda do Brasil. Em 2015, o recuo real, quando descontada a inflação, foi de 3,7%. A última queda havia sido observada em 2004, de 1,4%. Nesse ano, deve chegar a 2,5%. E se você tem o seu emprego garantido, faça de tudo para não ser demitido, pois milhões de trabalhadores brasileiros de qualquer faixa etária deitam as suas cabeças em seus travesseiros, mas não conseguem dormir direito, preocupados com o dia de amanhã. O Brasil vive um caos em todos os setores. É realmente alarmante. Eu não sei, Anderson e Nelson, como é que vocês têm visto isso, mas é muito triste, né? É o pacto pela vida que não dá certo, porque o desemprego está aí galopante. O Brasil vive e a gente não sabe de que lado puxa o lençol. Se a gente puxa para cima, os pés ficam de fora e vice-versa. Eu acredito que cabem duas reflexões referente a esse assunto. Primeiro, uma reflexão para que todos nós possamos pensar o que foi que esse governo trouxe para a gente, né? O que foi que ele contribuiu. Eu vejo muito essa discussão, tanto academicamente, né, que eu participo de alguns grupos, e se discute quanto o Brasil recebeu desse governo. Então isso é algo que esse governo ele tem que pagar, ele tem que realmente sair. Eu não vejo outra possibilidade dessa presidenta continuar, né? Tem que ter o impeachment mesmo, ela tem que sair para que o Brasil possa ter novos rumos. Isso seria uma reflexão que eu dou aqui para que todos os brasileiros possam seguir, pensar, isso é uma opinião minha, mas num outro parâmetro, já para a questão política, se você observar a questão do desemprego também, ela é decorrente desse governo, por quê? Vou falar só em um ponto, na questão tributária. Você vê os tributos hoje, para você contratar um funcionário na sua empresa hoje, você paga quase que o dobro de tributos ao governo. Então isso é um absurdo. Você vai contratar uma pessoa, você tem que pagar, às vezes até mais do que aquela pessoa recebe dentro da sua empresa. Isso é tudo política. Então eu penso dessa forma, eu acho que tem que ser revisto todos essa forma com que esse governo está lidando, está tratando com esse país tão bonito, né? Tão rico, tão cheio de cultura que a gente já chegou a ver no primeiro bloco. Então eu fico triste e Nelson pode até complementar aí com a opinião dele referente a esse assunto. Eu diria, Nelson, o seguinte, que em meio a tanta crise, em meio a tanto problema, a tanto desemprego, que eu faço questão de frisar isso, a gente olha para o fim do túnel e às vezes não consegue ver uma luz. Porque eu diria que isso é um problema deste governo e de todos os outros partidos políticos. Se gritar, como diz naquela música, pega ladrão, não fica um, meu irmão. É verdade. Entra governo e sai governo, mas eu, enquanto cidadão trabalhador, eu continuo e permaneço. E os governos vão passando e chegando, e cada governo com o seu jeito de trabalhar e de mexer com a gente, com o nosso bolso, com as nossas esperanças. A reflexão na esperança do desenvolvimento, foi duas palavras que eu peguei aí nessa matéria. Reflexão na esperança do desenvolvimento. Eu posso, com minha criatividade, aprontar um produto aqui artístico, seja ele qual for, mas eu preciso ter a esperança de que ele seja desenvolvido, que ele me dê condição de eu expandir, como falou aí o Silva, né? O Rogério Silva, né? Que ele quer expandir seu trabalho artístico para outros países. Então, esse desenvolvimento para todos, igualmente para todos, e não para grupos, né? que recebem
essa coisa de condições de crescer, mas que seja para todos esse desenvolvimento que eu fico preocupado e esperançoso que realmente aconteça em todas as artes. O Valmir, né, Silva fez essa arte, mas ainda quero dizer mais. A repórter ainda fez outra pergunta. E o desespero? Hoje também tem batido um desespero em todos nós. Nós vamos ao intervalo e nós voltamos já já.